Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Fakuri e hoje a gente vai falar sobre somos um bando de mimados. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Bom, hoje a gente vive na era do mimo, né? Muitas vezes, e eu acho que a maioria das pessoas não percebem isso, mas a verdade é que nós somos muito mimados. Bom, nós somos mimados por alguns fatores. O primeiro é a tecnologia. Quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais as coisas vão ficando fáceis. A gente vai tendo mais e mais facilidades na vida. Além disso, além de todas essas facilidades, nós também temos uma cultura de um mimo, A nossa cultura é para mimar, é para você se divertir, é focada só no prazer, Ou ela primordialmente é focada no prazer. Mas além disso, tem uma outra coisa que faz com que nós, comparando com os nossos antepassados, sejamos muito mais mimados também, Temos uma vida muito mais fácil. E sabe qual é esse fator? E isso aqui no Ocidente, Aqui no Brasil, aqui no Ocidente. A gente vive em paz, a gente não tem guerra. Isso é um grandíssimo privilégio. E muita gente não para pensar nisso, mas isso é maravilhoso. Eu, por exemplo, sou descendente de armênios, e os armênios em 1915, eles sofreram um genocídio, Os turcos entraram lá, os turcos otomanos entraram lá para simplesmente exterminar com todos os armênios. Só para você ter uma noção, 85% da população armênia foi exterminada naquela época. Para você poder, assim, imaginar, para te ilustrar um pouco melhor, pensa que a cada 100 pessoas que você conhece, imagina que dessas 100, só 15 ficassem vivas. E você não ia poder escolher quem fica vivo e quem fica morto. É mais ou menos isso que os armênios passaram. Então, assim, é muito, muito triste viver uma situação dessa. E é uma realidade muito distante, do que a gente vive. Então, assim, por piores que sejam os seus problemas, eu tô aqui falando que todo mundo é mimado, que nós somos todos mimados, por piores que sejam os problemas que você está passando, que você, ou outras pessoas que você conhece que estão passando, por piores que eles sejam, eles podiam ser bem piores ainda se a gente estivesse vivendo numa época de guerra, uma época de conflitos aí, que é uma coisa que, se você, dependendo da tua idade, no máximo você tem aí, sei lá, os bisavós que passaram por isso, os avós que passaram por isso, mas a gente não passou por isso, muitos de nós não passou por isso, nós não temos pais que passaram por isso, A geração aí dos baby boomers, que é a geração dos meus pais, por exemplo, eles são a geração mais próspera de toda a história da humanidade. Tanto é que é uma geração que dá muito valor para comprar imóveis, porque foi uma geração que só viu os imóveis aumentarem de preço. Quando isso acontece, é porque realmente as coisas estão prosperando, e nada cai de preço, as coisas só aumentam. Então, a gente está vivendo, inserida nessa realidade, E ainda nós temos a nossa cultura do prazer, Tudo é pelo prazer. Tanto é que a gente ouve aquelas besteiras, Parece até que é uma coisa boa, mas é uma grande besteira, Nada bíblica. O que importa é que você está feliz. Bom, Deus se importa muito com a nossa felicidade, mas se a gente agora só fizer o que importa para a gente ser feliz, no futuro nós vamos colher os maus frutos disso. Mas eu estou falando de tudo isso porque o que me preocupa, sabe o que é? É que muitas vezes, muitas pessoas acham que dá para transferir esse mimo todo para a sua vida com Deus. E não dá. Não. Deus vai te exigir, por mais que você tenha aí pais que te mimaram, que deixaram meio que você fazendo as coisas que você queria, Deus não é assim. Deus é um pai perfeito e Ele vai te exigir que você haja de acordo com o que é certo.
Ele não pode te deixar solto aí fazendo o que você bem entende, né? E é justamente isso que vai ficar um pouco complicado aí, porque quando nós somos muito mimados e Deus fala, olha, isso eu preciso que você pare de fazer. Não dá para você continuar com uma vida assim ou assado. Para quem é mimado, para quem está acostumado a fazer tudo que quer e faz na hora que bem entende tudo, esse tipo, né, de pedido é muito mais difícil. Por isso que a gente tem que ter também a consciência de que a gente não pode deixar os nossos filhos fazendo o que eles bem entendem, porque eles também vão ter uma grande dificuldade de fazer o que Deus está pedindo que seja feito. Né? Às vezes não é tão difícil, mas muitas vezes a gente parar de fazer o que é errado fica difícil se você foi acostumado a fazer tudo o que você bem entendia. Provérbios 29:1 diz: quem é repreendido muitas vezes e teme em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Bom, além da gente estar na iminência, né, de passar por algo assim, é bom também a gente lembrar o que diz 1 Coríntios 3, 1, 2 e 3, que diz o seguinte: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Então não queira viver como um crente retardado. Eu sei que isso parece um pouco agressivo, mas é verdade. Tem muita gente que está aí, que já aceitou Jesus, que está nessa vida, né, com Jesus há um tempo, e vive que nem uma criancinha, né? Vive que nem gente do mundo. Não viva dessa maneira. Sabe por quê? Porque você não vai cumprir com os planos que Deus tem para você, que são maravilhosos. Né? Se você não, ele vai te fazer algumas exigências. Se você não estiver lá pronto para fazer o que Deus está te pedindo para fazer, né? Para parar de fazer, às vezes, algumas coisas que Deus te pediu para parar de fazer, ele vai, então, dar o que ele planejou para você para uma outra pessoa, ou simplesmente aquilo vai ser cortado da tua vida. Você tem que ter essa consciência, né, de que você não pode ser um mimadinho. Ele fala aqui de briga, de contenda, quer dizer, você fica com briguinha com as pessoas, às vezes, ou sei lá, cometendo algum outro tipo de pecado que você já não devia estar mais cometendo. Né, que você já devia estar aí mais maduro, né, e mais andando no caminho que Deus queria que você estivesse andando. Então não seja um cristão mimado, porque assim, você pode até não perder a sua salvação, né, de repente não fazendo as coisas que Deus está te pedindo para fazer, mas uma coisa eu te garanto, você vai perder uma montanha de bênçãos. Isso é muito ruim. Não seja um cristão que veio ao mundo a passeio. Deus tem um propósito para a tua vida, um plano perfeito. Né? Então procura cumprir com esse plano. Não seja um mimadinho que quer continuar lá fazendo as coisas erradas que você sempre fez. Né? Esteja sempre querendo mudar e crescer. Deus tem um propósito para a tua vida. Né? E dentro desse propósito provavelmente vão surgir vários desafios. Né? Mas esses desafios eles são super importantes para o teu crescimento. Você já conheceu alguém que tem uma vida muito fácil? Eu já conheci. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa ficou super infantilizada. Fica uma criancinha. Provérbios 15:32 diz: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Já 2 Timóteo 3,16 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Na parábola dos talentos, a quem mais foi dado, também mais foi cobrado, e quem não produziu nada, foi tirado tudo. Né? Então toma muito cuidado com isso. Isso mostra que se você não quiser multiplicar o que Deus te deu, né, e fazer aí retribuir o que Ele te deu, você vai sair perdendo. E mais uma coisa, não adianta você se fazer de desentendido, de fingir que você não percebeu o que você tinha que fazer, porque a Deus você não engana, Ele sabe muito bem quais são as suas capacidades.
Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.